Quando José viu no retrovisor a mãe caminhando pelo acostamento da rodovia, pisou no acelerador. Ela chegou à casa dele 2 dias depois e entregou um envelope, a última carta do pai, pedindo ao filho que jamais a abandonasse. Like se a mãe merece mais. Inscreva-se no canal. O motor do carro esportivo rugiu como uma besta liberta, engolindo a distância entre ele e aquela figura curvada sob o sol castigador. José não olhou para trás novamente, mantendo os olhos fixos no asfalto infinito que brilhava como um espelho quente. O ar-condicionado gelado contrastava com o fogo que queimava em seu peito, uma mistura de vergonha e alívio covarde. Por que ele sentia que estava fugindo de um crime enquanto acelerava para longe da própria carne? O luxo do couro bege no banco parecia queimar sua pele agora, lembrando-o de cada conforto que ela nunca teve. Ele imaginou os pés dela feridos pela pedra solta, o pó vermelho subindo para cobrir o vestido gasto. Será que ela o reconheceu através do vidro escurecido? O silêncio dentro do carro era ensurdecedor, apenas interrompido pelo som dos pneus cortando o vento. José apertou o volante com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos como os cabelos dela. Ele tentou justificar aquilo dizendo que estava ocupado, que tinha uma reunião importante na cidade. Mas a verdade era que ele tinha medo do que ela poderia pedir. Medo de que ela viesse estragar a vida perfeita que ele construíra sobre mentiras cuidadosas. O destino era uma mansão de muros altos, onde ninguém via a origem do dinheiro, apenas o resultado. 2 dias se passaram como uma eternidade de culpa silenciosa que corroía o estômago de José. Ele não conseguiu dormir, vendo aquela imagem sempre que fechava os olhos. A campainha tocou numa tarde chuvosa, um som que ecoou pela casa vazia como um tiro. José abriu a porta e lá estava ela, encolhida, tremendo de frio sob a garoa fina. Dona Helena não parecia a mesma mulher que ele deixara para trás. Estava ainda mais frágil, quase transparente. A água escorria por seu rosto enrugado, misturando-se às lágrimas que ela não tentava esconder. Ela não pediu abrigo, não pediu comida, apenas estendeu a mão trêmula com um envelope pardo. José olhou para aquelas mãos calejadas, marcadas por décadas de trabalho duro que ele fingia não conhecer. O envelope estava úmido nas bordas, protegido apenas pelo corpo dela durante a caminhada até a porta. Ele hesitou em tocar no papel, como se aquilo pudesse queimar seus dedos bem cuidados. O que havia ali dentro que justificava tamanha jornada desesperada? Ele recebeu o pacote sem dizer uma palavra, sentindo o peso físico e moral daquele objeto simples. Ela entrou na sala sem ser convidada, deixando marcas de lama no mármore branco importado da entrada. José olhou para o chão sujo e depois para o rosto digno da mãe, sentindo uma vergonha ainda maior. Por que ela não estava brava? Por que não havia acusação naqueles olhos cansados? Ela apenas se sentou no sofá, esperando que ele lesse, esperando que ele lembrasse. O silêncio entre eles era preenchido apenas pelo tic-tac do relógio caro na parede. José quebrou o lacre com unhas trêmulas, o som do papel rasgando ecoando como um trovão na sala vazia. A carta começou com uma caligrafia que ele reconheceu instantaneamente, a letra firme de seu falecido pai. José sentiu um nó na garganta ao ler as primeiras linhas, que falavam de amor incondicional. Mas então o tom mudou, tornando-se severo, como um juiz proferindo uma sentença final. O pai escrevia que sabia das ambições do filho e do perigo do sucesso sem humildade. Havia uma menção vaga a um bem escondido, algo que só seria revelado se José cuidasse da mãe até o fim. José parou a leitura por um segundo, o coração disparando ao pensar em dinheiro. Será que o velho tinha guardado uma fortuna sem contar para ninguém? A ganância surgiu rápida, mascarada de curiosidade familiar. Ele continuou lendo, vendo o pai pedir que jamais a abandonasse, sob pena de perder tudo.
Aquilo soava como uma ameaça pós-morte, um teste final de caráter. José dobrara o papel com cuidado, escondendo-o no bolso do paletó imediatamente. Ele olhou para a mãe, que agora observava a chuva cair no jardim impecável. Ela não sabia que ele lera, ou será que sabia e estava apenas esperando? José sentiu-se um intruso na própria casa, cercado por riquezas que pareciam falsas agora. A sombra do pai parecia pairar sobre a sala, julgando cada pensamento egoísta. Ele precisava decidir ali mesmo se seria o filho que o pai esperava ou o homem que se tornara. O envelope vazio sobre a mesa parecia acusá-lo de cada segundo de negligência. José relembrou a juventude pobre e a vergonha que sentia das roupas gastas da mãe, Dona Helena. Ele fugiu para a cidade grande, prometendo voltar apenas quando fosse rico, mas o sucesso o afastou definitivamente. A narrativa mostra como ele construiu uma vida baseada em aparências, mentindo para a esposa sobre suas origens. O capítulo fecha com a mãe parada na sala, molhada de chuva, esperando uma reação que não vem. Aquelas memórias voltaram com a força de uma enchente, afogando a racionalidade de José. Ele se lembrou de esconder a mãe quando os amigos iam visitar, dizendo que ela estava doente no interior. Na verdade, ele tinha vergonha do sotaque dela, das mãos sujas de terra, dos modos simples. Prometera a si mesmo que nunca mais seria aquele menino pobre de sapatos furados. E cumpriu a promessa, trocando a dignidade pelo conforto de um carro importado. Mentira para a esposa Cláudia, dizendo que era órfão de mãe e pai, para evitar perguntas. Construíra um castelo de cartas sobre uma fundação de areia movediça. Agora, a realidade batia à porta, literalmente, com cheiro de chuva e terra. Cláudia não podia saber. Se soubesse, todo o castelo desmoronaria em um instante. José olhou para a mãe novamente, vendo nela o fantasma de tudo que ele negava. Ela estava ali, viva, respirando, destruindo a mentira perfeita que ele criara. O que ele faria quando a esposa chegasse do clube e visse aquela cena? O pânico começou a subir pela garganta, ameaçando sufocar sua capacidade de pensar. Ele precisava agir rápido, antes que o mundo perfeito desabasse sobre sua cabeça. A mãe não se mexia, apenas observava as gotas de água escorrerem pelo vidro da janela. José sentiu uma pontada de irritação, misturada com uma pena profunda que o envergonhava. Por que ela não falava nada? Por que não exigia explicações sobre os 2 dias de silêncio? O envelope no bolso pesava como chumbo, queimando contra sua coxa. Ele sabia que precisava oferecer algo, um café, uma toalha, qualquer gesto humano. Mas suas pernas pareciam travadas, presas no chão de mármore frio. A imagem dela molhada naquela sala quente era um insulto à sua ostentação. Cada gota que caía do vestido dela no chão era um lembrete de sua falha. José finalmente se moveu, indo até a cozinha buscar uma toalha seca. As mãos tremiam enquanto pegava o tecido macio e caro, inadequado para aquela situação. Ele voltou para a sala e estendeu a toalha para ela, sem olhar nos olhos. Dona Helena aceitou com um aceno lento, secando o rosto com movimentos delicados. Ela não reclamou do frio, não reclamou da fome, apenas existia ali com uma paciência dolorosa. José sentiu vontade de gritar para ela dizer algo, qualquer coisa que quebrasse aquele silêncio. O relógio na parede marcava o passar dos minutos como segundos de uma bomba-relógio. Cláudia chegaria em menos de 1 hora, e nada estava resolvido. José sabia que não podia deixá-la ali, mas também não podia mandá-la embora. O dilema o paralisava, dividindo-o entre o filho que foi e o monstro que se tornou. Ele precisava de um plano, mas a mente estava em branco, nublada pela culpa.
O conteúdo da carta é revelado parcialmente, mostrando que o pai sabia da índole do filho. A menção a um bem escondido que só seria liberado se José cuidasse da mãe até o fim. José sente uma mistura de ganância e culpa, questionando se o amor da mãe é genuíno ou se há interesse financeiro. A tensão aumenta quando a esposa de José, Cláudia, entra na sala e observa a cena com desprezo. José releu mentalmente o trecho sobre o bem escondido, calculando valores em sua cabeça. Seria suficiente para salvar a empresa que estava com problemas de fluxo de caixa? A dúvida plantada pelo pai era venenosa, misturando amor filial com interesse material. Ele olhou para a mãe e se perguntou se ela sabia desse detalhe financeiro. Será que ela estava ali pelo amor ou porque o pai a enviou como cobradora? A desconfiança corroía qualquer sentimento bom que restava em seu coração. Ele precisava saber mais, precisava investigar o que o pai deixara escondido. Mas não podia fazer isso com a mãe sob o mesmo teto, vigiando cada passo. A ganância sussurrava que cuidar dela era um investimento, não um ato de caridade. José se odiava por pensar assim, mas não conseguia parar os cálculos mentais. O amor verdadeiro não deveria envolver contratos ou condições impostas por mortos. Mas o mundo de José era feito de contratos, de trocas, de interesses claros. Ele estava preso na armadilha do pai, que conhecia bem demais a natureza humana. A porta da frente se abriu abruptamente, interrompendo o fluxo de pensamentos sombrios. Cláudia entrou, trazendo consigo o cheiro de perfume caro e uma aura de impaciência. Cláudia questiona a presença da sogra, citando compromissos sociais e a imagem da família. José tenta explicar que é apenas uma visita rápida, mas a mãe revela que não tem para onde voltar. O capítulo destaca a frieza da esposa e a submissão de José aos padrões sociais que ele mesmo criou. Termina com Cláudia, fechando a porta do quarto de hóspedes, trancando a mãe do lado de fora, simbolicamente. Os saltos de Cláudia ecoaram no hall como tiros, anunciando sua chegada antes mesmo de vê-la. Ela parou ao ver a mulher idosa sentada no sofá, com uma toalha úmida no colo. O olhar de Cláudia foi rápido, cirúrgico, avaliando a situação em frações de segundo. Quem é essa, José? A pergunta foi feita com um tom de quem encontra um objeto fora do lugar. José engoliu em seco, tentando encontrar uma mentira que soasse plausível. É minha mãe, Cláudia. Ela veio me visitar por uns dias. O silêncio que se seguiu foi gelado, cortante como uma lâmina afiada. Cláudia soltou a bolsa sobre a mesa com um estrondo, cruzando os braços. Uns dias? José, nós temos o jantar da diretoria na sexta-feira. Ela não pode ficar aqui. Você sabe como essas pessoas são. José sentiu o sangue ferver, mas baixou a cabeça, acostumado a ceder. Ela não tem para onde ir, Cláudia. Por favor, seja compreensiva. Compreensiva? Com o quê? Com a bagunça que ela vai fazer na nossa rotina? Cláudia caminhou até a mãe, olhando-a de cima a baixo com nojo disfarçado. A senhora entende que isso aqui não é um albergue, não é? Dona Helena apenas baixou o olhar, encolhendo-se ainda mais no sofá. José viu a humilhação nos olhos da mãe e sentiu uma vontade física de vomitar. Mas não disse nada, paralisado pelo medo de perder o controle da situação. Cláudia pegou a chave do quarto de hóspedes e girou nos dedos, pensativa. Ela pode ficar no quarto de empregada. Lá tem uma cama simples. José quis protestar, mas a voz morreu na garganta antes de sair. Cláudia saiu da sala, deixando o cheiro de seu desprezo no ar. José ficou sozinho com a mãe, incapaz de olhar para o rosto dela. O que ele estava se tornando? Um espectador da própria desgraça moral? A chave na mão de Cláudia era o símbolo de quem mandava naquela casa. E José sabia que naquele momento
Não era ele quem mandava. Um flashback detalha os 40 quilômetros que Dona Helena caminhou sob o sol forte. Ela sofreu com desidratação e dores nas pernas, mas continuou andando segurando a carta como um escudo. José descobre que ela vendeu o pouco que tinha para pagar a passagem inicial até a rodovia próxima. O capítulo termina com José percebendo que a mãe quase morreu para estar ali. José não conseguia tirar da cabeça a imagem da mãe na rodovia, mas agora via com outros olhos. Como ela chegara até ali? A rodovia ficava a 40 quilômetros da cidade, uma distância impossível para uma idosa. Ele começou a fazer perguntas, a voz trêmula, tentando entender a jornada. Mãe, como a senhora veio parar naquela estrada? Dona Helena demorou a responder, como se as palavras doíssem ao sair. Eu peguei um ônibus até o ponto mais perto que o dinheiro deu. E o resto? O resto eu caminhei, meu filho. José sentou-se abruptamente na poltrona, o ar faltando nos pulmões. 40 quilômetros? Sob aquele sol? A senhora poderia ter morrido, mãe. Eu tinha que chegar até você, não tinha outra escolha. José lembrou-se de ter acelerado o carro, deixando-a para trás na poeira. A culpa agora era uma faca girando em sua ferida aberta. Ela não tinha dinheiro para a passagem completa, vendera o anel de casamento para pagar o trecho inicial. O anel que o pai lhe dera, a única joia que ela possuía no mundo. José olhou para as mãos dela, vazias, sem nenhum brilho, apenas cicatrizes. Ela sacrificara o último símbolo do amor do pai para encontrar o filho ingrato. A carta no bolso parecia queimar mais forte, pesando como uma lápide. Por que ela fizera aquilo? Por que não pedir ajuda a um vizinho, a um assistente social? Porque era ele, apenas ele importava naquela equação dolorosa. José percebeu que a mãe quase morrera para entregar aquele papel. E ele quase a atropelara com sua indiferença. A verdade era insuportável, quebrando as últimas defesas de seu egoísmo. Ele olhou para a porta do quarto onde Cláudia a trancara simbolicamente. Não podia deixar aquilo assim, não depois de saber o preço daquela visita. O amor dela era real, o dele era que estava em questão. José levantou-se, decidido a mudar o rumo daquela história triste. Mas seria tarde demais para consertar o estrago já feito? A dúvida pairava no ar, densa como a chuva lá fora. José decidiu que precisava saber a verdade sobre o bem escondido mencionado na carta do pai. A curiosidade misturada com desespero financeiro o levou a procurar o advogado antigo da família na cidade vizinha. O escritório era pequeno, poeirento, cheio de arquivos empilhados que cheiravam a tempo e esquecimento. O doutor Amaral, um homem de óculos grossos e cabelos brancos, recebeu José com surpresa nos olhos. Ele não via o filho do seu antigo cliente há mais de 10 anos. José mentiu dizendo que estava organizando os documentos do espólio para a venda rápida. O advogado suspirou, levantou-se com dificuldade e foi até um cofre velho no fundo da sala. O som da combinação girando ecoou como um tiro no silêncio pesado do ambiente. José sentiu o suor frio escorrer pelas costas, as mãos tremendo sobre os joelhos. Será que valia a pena todo aquele risco moral? O advogado retornou com uma pasta de couro desgastado, colocando-a sobre a mesa de madeira escura. Dentro havia uma escritura de uma vasta extensão de terras no interior, valorizada recentemente por descobertas de minério. O valor estimado era suficiente para salvar a empresa de José da falência iminente. Mas havia uma condição clara, escrita à mão pelo pai no verso do documento. A transferência só seria válida se José provasse que cuidara da mãe até o último dia de vida dela. José leu a linha 2 vezes, o coração acelerado como um motor superaquecido. Era um teste, um julgamento final do além-túmulo. Ele guardou a pasta debaixo do braço, sentindo o peso do destino nas mãos.
O advogado alertou que haveria fiscalização, que alguém verificaria os cuidados. José assentiu mecanicamente, já planejando como burlar o sistema. Saiu do escritório sob o sol do meio-dia, o calor queimando seu rosto envergonhado. Ele entrava no carro quando o celular tocou. Era Cláudia perguntando sobre o jantar. José mentiu dizendo que estava em uma reunião prolongada, a voz saindo estranha. Ele olhou para a pasta no banco do passageiro como se fosse uma bomba-relógio. Aquilo podia salvar sua vida financeira ou condenar sua alma para sempre. Ele ligou o motor, decidindo que o fim justificaria os meios sujos. Ninguém precisava saber dos detalhes, apenas o resultado final importava. Mas será que o pai deixaria brechas para trapaças? José temia que o velho fosse mais esperto que ele. A estrada de volta para casa parecia mais longa, cheia de sombras projetadas pelas árvores. Ele precisava esconder aquele documento de Cláudia a qualquer custo. Se ela soubesse do valor, jamais deixaria a mãe ficar um dia sequer. José entrou em casa sorrateiro, escondendo a pasta no cofre do escritório particular. Trancou a porta com chave dupla, verificando 3 vezes se estava seguro. Sentou-se na cadeira de couro, a cabeça entre as mãos, exausto da própria hipocrisia. Ele se tornara exatamente o tipo de homem que o pai desprezava. Um mercenário da própria família, negociando amor por segurança financeira. O silêncio da casa era acusado, como se as paredes ouvissem seus pensamentos. José levantou-se. Precisava ver a mãe. Precisava confirmar se ela ainda estava ali. Caminhou pelo corredor longo, os passos ecoando como sentenças no piso frio. A porta do quarto de empregada estava entreaberta, uma fresta de luz vazando para o hall. Ele empurrou a porta devagar, receoso do que encontraria do outro lado. Dona Helena estava deitada na cama estreita, coberta por um lençol fino demais para o frio. José sentiu um aperto no peito ao ver a simplicidade daquela cena. Aquela mulher gerara vida, criara filhos, e agora dormia num quarto de serviço. Ele se aproximou, tocando a testa dela para verificar a temperatura. A pele estava quente, febril, queimando sob seus dedos cuidadosos. José recuou assustado, percebendo que a jornada cobrara um preço alto. Ela precisava de médico, de remédios, de conforto real. Mas chamar um médico agora levantaria suspeitas sobre o estado real dela. José ficou parado no quarto, dividido entre o dever e a conveniência. A sombra do pai parecia observá-lo do canto escuro do quarto. Ele sabia que estava sendo testado em cada decisão mínima que tomava. Sair do quarto sem ajudar era fácil, ficar e cuidar era difícil. José puxou uma cadeira e sentou-se ao lado da cama, decidindo esperar. A noite caiu lá fora e ele continuou ali, vigilante como um guarda. O sono veio pesado, interrompido por pesadelos onde a mãe o acusava. Acordou com o barulho da chuva voltando a cair no telhado de zinco. Dona Helena ainda dormia, a respiração pesada e irregular enchendo o quarto. José percebeu que a situação era mais grave do que imaginara inicialmente. A febre não baixara, e ela começava a delirar baixinho. Chamava pelo nome do marido, pelo nome do filho quando era pequeno. José ouviu aquelas palavras e sentiu as lágrimas queimarem os olhos novamente. Ele não podia deixá-la morrer ali, não depois de vir tão longe. Levantou-se e foi buscar água e remédios na farmácia de plantão. Dirigiu na chuva, sozinho, sentindo-se menor a cada quilômetro rodado. Comprou os melhores medicamentos, ignorando o preço nas etiquetas. Voltou correndo, administrando o remédio com cuidado maternal que não sabia ter. A mãe engoliu com dificuldade, os olhos semicerrados de dor. José segurou a mão dela, sentindo os ossos frágeis sob a pele fina. Prometeu em silêncio que faria o necessário, mesmo que fosse por culpa.
A madrugada passou lenta, cada minuto um século de agonia. José não piscava, vigiando a respiração dela como se fosse a própria. Quando o sol nasceu, a febre havia baixado ligeiramente. Ele suspirou aliviado, mas sabia que aquilo era apenas o começo. A saúde dela era frágil como vidro, qualquer erro seria fatal. José saiu do quarto para tomar café, encontrando Cláudia na cozinha. Ela o olhou com desconfiança, notando as olheiras profundas no rosto dele. "Onde você passou a noite, José?" A pergunta veio carregada de suspeita imediata. José mentiu novamente, dizendo que trabalharam em um projeto urgente. Cláudia não acreditou, mas não insistiu na frente das empregadas. Serviu o café com gestos bruscos, o leite derramando na xícara. José bebeu em silêncio, sentindo o gosto amargo da mentira na boca. Precisava manter a farsa até conseguir regularizar a escritura. Mas o tempo estava contra ele, e a saúde da mãe também. Cada dia que passava era um risco calculado demais. José olhou para o relógio, percebendo que precisava agir rápido. A empresa ligou cobrando respostas sobre as dívidas vencidas. Ele desligou o telefone sem dar explicações, o nervosismo à flor da pele. Cláudia observava tudo, os olhos de águia perdendo nenhum detalhe. Ela sabia que algo estava errado, e quando Cláudia desconfiava, ela investigava. José terminou o café e subiu para o escritório, trancando-se novamente. Precisava ligar para o advogado e confirmar os prazos do teste. O telefone tocou na mesa. Era o Dr. Amaral com notícias inquietantes. Havia um fiscal designado para verificar as condições de vida da mãe. José sentiu o sangue gelar nas veias, o mundo girando ao redor. Eles viriam a casa, veriam o quarto de empregada, veriam a verdade. Ele não podia permitir aquela inspeção de forma alguma. Precisava melhorar as condições da mãe antes da visita surpresa. Mas como fazer isso sem levantar suspeitas da esposa vigilante? José começou a traçar um plano complexo e arriscado na mente. Moveria a mãe para a suíte principal sob algum pretexto falso. Diria que era por causa da febre, que precisava de monitoramento. Cláudia poderia resistir, mas ele seria firme pela primeira vez. A autoridade dele na casa estava em jogo, assim como o dinheiro. José saiu do escritório determinado a mudar a dinâmica do lar. Desceu as escadas com passos firmes, o queixo erguido. Encontrou Cláudia na sala, organizando flores em um vaso caro. "Precisamos conversar sobre onde minha mãe vai ficar", disse ele com voz dura. Cláudia parou o que fazia, virando-se lentamente para encará-lo. "Não vamos começar essa discussão de novo, José. Você sabe que ela não pode ficar aqui. Ela vai ficar na suíte de hóspedes. E ponto final", respondeu ele. Cláudia riu, um som seco e sem humor que ecoou na sala vazia. "Você está louco? Aquela suíte é para visitas importantes, não para doentes." "Ela não é uma visita, é minha mãe, e está doente por minha causa." Cláudia jogou o vaso no chão, as flores se espalhando pelo tapete persa. "Então arrume um lugar melhor, ou eu mesmo vou providenciar um asilo." José deu um passo à frente, os olhos injetados de raiva contida. "Não toque nela, Cláudia. Não ouse tocar em um fio de cabelo dela." A ameaça pairou no ar, pesada como chumbo fundido. Cláudia recuou um passo, surpresa com a firmeza repentina do marido. Nunca ouvira defender alguém com tal paixão destrutiva. Ela cruzou os braços, o rosto endurecendo como mármore polido. "Vamos ver quanto tempo você mantém essa postura quando as contas vencerem." José sabia que ela tinha razão sobre as contas, mas não podia ceder. Subiu as escadas correndo, precisava mover a mãe antes que ela mudasse de ideia. Encontrou Dona Helena acordada, tentando se levantar da cama estreita. Ele a ajudou com cuidado, carregando-a nos braços como uma criança. A mãe era leve demais, um peso plumas que doía na consciência. Subiu os degraus devagar, sentindo cada osso dela contra o peito. Cláudia observava do baixo da escada,
o silêncio dela mais assustador que gritos. José entrou na suíte de hóspedes e depositou a mãe na cama king size. O contraste entre o luxo do quarto e a fragilidade dela era violento. Ele ajustou os travesseiros, cobriu-a com o edredom de penas. Dona Helena olhou ao redor, confusa com tanta abundância repentina. Meu filho, isso é demais para uma velha como eu. Não é demais, mãe. A senhora merece tudo isso e mais. José segurou a mão dela, sentindo o calor retorne aos dedos. Ficará aqui até melhorar. Ninguém vai tirar a senhora daqui. Ela sorriu fraco, uma lágrima escorrendo pelo rosto enrugado. Obrigado, Carlinhos. Você lembrou quem eu sou. O apelido de infância feriu José como uma faca cega no peito. Ele saiu do quarto, fechando a porta com cuidado extremo. Cláudia estava no corredor, esperando como uma sentinça armada. Você acha que isso resolve alguma coisa, José? Isso só adia o inevitável. Ela não vai melhorar, vai piorar, e você sabe disso. José ignorou, passando por ela como se fosse invisível. Desceu para o escritório. Precisava de uma bebida forte para acalmar os nervos. Serviu-se de uísque, a mão tremendo ao segurar o copo de cristal. Olhou pela janela, vendo o jardim perfeito que ele não conseguia aproveitar. Tudo aquilo era cenário para uma tragédia familiar iminente. O celular vibrou na mesa. Era uma mensagem de número desconhecido. José abriu a mensagem. O conteúdo fez o copo cair da mão. Era uma foto dele saindo do escritório do advogado, tirada de longe. Alguém estava o seguindo. Alguém sabia dos seus passos. Ele olhou para a janela, procurando vultos entre as árvores do jardim. Ninguém estava visível, mas a sensação de vigilância era real. Cláudia não agia sozinha. Ela tinha aliados na sombra. José pegou o celular, as mãos suando frio de terror. Digitou uma resposta perguntando quem era, mas não houve retorno. O silêncio digital era mais ameaçador que qualquer palavra escrita. Ele percebeu que o cerco estava se fechando ao redor dele. A esposa, o advogado, o fiscal e agora um perseguidor desconhecido. José trancou a porta do escritório, verificando as janelas novamente. Sentou-se no chão, encostado na porta, respirando com dificuldade. A ganância o trouxera para uma armadilha da qual não via saída. A carta do pai era uma bênção ou uma maldição disfarçada? Ele não sabia mais distinguir o certo do errado naquele labirinto. A noite caiu novamente e ele continuou ali, escondido no próprio escritório. Ouvindo os passos de Cláudia pelo corredor, como um predador na escuridão. Ela parou diante da porta, a sombra dela visível por baixo da fresta. José prendeu a respiração, esperando que ela fosse embora. Os passos se afastaram, mas a tensão permaneceu no ar elétrico. Ele precisava dormir, mas o medo não permitia fechar os olhos. Levantou-se, pegou um documento antigo da gaveta para ler. Era a certidão de nascimento dele, amarelada pelo tempo. Olhou a data, o local, os nomes dos pais escritos com tinta azul. Aquela papelada valia mais que toda a sua fortuna atual. José guardou o documento no bolso interno do paletó. Saiu do escritório silenciosamente, indo verificar a mãe novamente. O corredor estava escuro, apenas a luz da lua iluminando o caminho. Chegou à suíte. Abriu a porta sem fazer ruído. Dona Helena dormia profundamente, a respiração mais calma que antes. José sentou-se na poltrona ao lado da cama, vigiando o sono dela. A madrugada avançou e ele não se moveu, imóvel como uma estátua. Pensava no perseguidor, em Cláudia, no fiscal que viria em breve. Cada sombra no quarto parecia um inimigo potencial. Mas ali, ao lado da mãe, sentia uma paz estranha e perigosa. Era a calma antes da tempestade final que se aproximava rápido. José fechou os olhos por um instante, apenas um instante. Quando abriu, o sol já nascia, trazendo novas ameaças com a luz.
Cláudia bateu na porta, entrando sem esperar permissão. Trazia um homem consigo, um estranho de terno cinza. José levantou-se rapidamente, o coração disparado no peito. "Quem é esse, Cláudia? O que está fazendo aqui?" Ela sorriu, um sorriso frio que não chegava aos olhos. "Este é o Dr. Silva, um especialista em capacidade mental. Vamos avaliar sua mãe para ver se ela pode ficar aqui." José bloqueou a passagem, os braços abertos em defesa. "Ela não precisa de avaliação. Ela está sob meus cuidados." O Dr. Silva deu um passo à frente, a pasta na mão pronta. É procedimento padrão para idosos com histórico de demência na família. José sentiu o chão sumir sob seus pés, a armadilha fechando. Cláudia já sabia demais, já tinha preparado o terreno para o golpe. Ele olhou para a mãe na cama, ainda dormindo sem saber do perigo. Se ela fosse declarada incapaz, ele perderia o controle da escritura. Perderia o dinheiro, perderia a empresa, perderia tudo. José avançou sobre o médico, agarrou-o pelo colarinho do paletó. "Saia da minha casa, agora, antes que eu chame a polícia." Cláudia não se abalou, cruzou os braços com tranquilidade assustadora. "Chame a polícia, José. Vamos ver quem eles vão acreditar, no filho ganancioso ou na esposa preocupada." Ela tirou um documento do bolso, mostrando para José à distância. Era uma cópia da escritura das terras, o segredo que ele guardava. José congelou, o sangue gelando nas veias como mercúrio. "Como você conseguiu isso? Quem te deu isso?" Cláudia riu, o som ecoando como vidro quebrando no silêncio. "Eu disse que tinha aliados, José. Você nunca foi esperto o suficiente para me subestimar." Ela guardou o documento, o triunfo brilhando no olhar predatório. "Agora vamos fazer do meu jeito, ou eu destruo sua vida inteira." José olhou para a mãe, depois para a esposa, preso na encruzilhada. A guerra estava declarada, e ele estava em desvantagem clara. O médico aproveitou o choque e se libertou do aperto de José. Ajustou a gravata, olhando para José com desprezo profissional. "A avaliação será feita, quer você queira ou não, senhor Ferreira." José recuou, sentindo o peso da derrota iminente nos ombros. Cláudia se aproximou, sussurrando no ouvido dele como uma serpente. "Assine a internação voluntária hoje, ou eu torno isso involuntário amanhã." José olhou para as mãos, vazias e impotentes diante da traição. A carta do pai queimava no bolso, uma promessa quebrada. Ele precisava de um milagre ou de uma reviravolta impossível. Cláudia saiu do quarto, deixando o médico e José sozinhos. O médico abriu a pasta, tirando formulários prontos para assinar. José olhou para a mãe, que começava a acordar confusa com as vozes. Ela olhou para José, perguntando com os olhos o que estava acontecendo. José não conseguiu responder, a voz travada na garganta seca. O médico estendeu a caneta, esperando a assinatura rendida. José pegou a caneta, a mão tremendo violentamente sobre o papel. O tinta parecia sangue escorrendo sobre a folha branca. Ele parou a milímetros do papel, o tempo congelando ao redor. Um barulho alto veio da janela, um vidro quebrando no jardim. Todos se viraram assustados, o momento de tensão interrompido brutalmente. José largou a caneta, correndo para a janela ver o que houve. Lá embaixo, um carro preto estava parado, a porta aberta. Alguém havia jogado uma pedra, mas quem teria coragem de fazer aquilo? Cláudia foi até a janela, o rosto perdendo a cor subitamente. Ela reconheceu o carro, reconheceu a placa batida na lataria. José olhou para ela, vendo o medo genuíno pela primeira vez. "Quem está lá embaixo, Cláudia? Por que você está tremendo assim?" Ela não respondeu, apenas recuou da janela, tropeçando no tapete. O médico olhou para os dois, percebendo que havia algo maior acontecendo.
José saiu do quarto correndo, descendo as escadas de 2 em 2 degraus. Precisava ver quem estava naquele carro. Quem estava jogando pedras na sua casa? Abriu a porta da frente, o vento frio batendo no rosto. O carro estava vazio, mas havia um envelope no capô molhado. José pegou o envelope, as mãos suando frio de antecipação. Dentro havia uma foto dele criança, com o pai, e uma mensagem escrita. A mensagem dizia que o fiscal não era o único que sabia do segredo. Alguém mais sabia e estava vindo cobrar a dívida antiga. José voltou para dentro, a mente girando em pânico total. Cláudia estava na sala, esperando, o rosto fechado em uma máscara. Ela sabia quem era o dono do carro. José teve certeza absoluta. A aliança dela era mais profunda e perigosa do que ele imaginava. José apertou o envelope, sentindo o papel áspero contra a palma. A guerra não era apenas contra a esposa, era contra um passado inteiro. E ele estava sozinho no meio do fogo cruzado iminente. Dona Helena apareceu no topo da escada, apoiada no corrimão frágil. Ela viu o envelope na mão do filho e seus olhos se arregalaram. Ela reconheceu o papel, reconheceu a letra da mensagem perigosa. José subiu as escadas, encontrando a mãe no meio do caminho. Mãe, o que é isso? Quem enviou isso para nós? Dona Helena segurou o braço do filho, os dedos cravando na carne. Não abra isso, meu filho. É perigoso demais para nós. José olhou para a mãe, vendo o terror puro nos olhos dela. Perigoso por quê? Quem está nos perseguindo, mãe? Ela não respondeu. Apenas puxou José para dentro do quarto rapidamente. Fechou a porta, trancando-os juntos na suíte luxuosa. Do lado de fora, Cláudia caminhava pelo corredor, ouvindo a conversa. Ela sorriu, sabendo que o segredo estava prestes a explodir. José e a mãe estavam encurralados, sem saída visível. O envelope na mão de José pesava como uma sentença de morte. Ele olhou para a mãe, exigindo uma resposta imediata e clara. Fale comigo, mãe. O que o senhor escondeu do pai? Dona Helena chorou, as lágrimas molhando o rosto cansado. Eu tentei proteger você, mas eles nunca vão parar. Eles quem, mãe? Quem são eles que não vão parar? O silêncio dela foi a resposta mais aterrorizante de todas. José sentou na cama, a cabeça nas mãos, derrotado pelo mistério. Cláudia bateu na porta, a voz doce e falsa do outro lado. Hora do remédio, dona Helena. Vou entrar agora. José olhou para a porta, sabendo que ela não trazia remédio. Ela trazia o fim de tudo o que ele conhecia como vida. Levantou-se, trancou a porta com a chave interna finalmente. Cláudia tentou a maçaneta, percebendo que estava bloqueada. Abra a porta, José. Não faça isso ficar pior para todos. José gritou através da madeira, a voz ecoando no corredor. Saia daqui, Cláudia, ou eu conto tudo para a polícia agora. Houve um silêncio do lado de fora, seguido por risadas baixas. Você não tem nada para contar, querido. Eu tenho as provas. José olhou para a mãe, sabendo que era o fim do caminho tranquilo. A partir dali, seria guerra aberta sem quartel nem piedade. Ele pegou o celular, discando o número do advogado antigo rapidamente. Preciso de ajuda agora. É uma emergência de vida ou morte. O advogado atendeu, a voz sonolenta e irritada no outro lado. Já é tarde, José. Não posso fazer nada a esta hora. Faça algo, ou eu vou preso, e a senhora também responde. José desligou, jogando o celular na cama com frustração. A mãe o olhava, rezando baixinho em um canto do quarto. José foi até a janela, olhando o carro preto ainda lá embaixo. Alguém estava dentro agora,
uma silhueta fumando no banco do motorista, esperando o momento certo para atacar, esperando o erro fatal. José sabia que não podia confiar em ninguém, nem na polícia. A corrupção chegava onde o dinheiro de Cláudia pudesse pagar. Ele precisava de uma prova, de algo que a protegesse de verdade. Olhou para o envelope novamente, hesitante em abrir o lacre final. Se abrisse, não haveria volta. O gine sairia da garrafa. Mas se não abrisse, morreria na ignorância e na derrota. Dona Helena se aproximou, tocando o ombro dele com suavidade. Deixe eu abrir, meu filho. A culpa é minha, não sua. José negou com a cabeça, protegendo a mãe do perigo final. Não, mãe. Dessa vez eu vou enfrentar o monstro sozinho. Ele rasgou o envelope com decisão, o papel se desfazendo em suas mãos. Dentro havia uma chave antiga e um endereço escrito à mão. O endereço era de um cofre em um banco fora da cidade. A chave abria o verdadeiro testamento, não a cópia que Cláudia tinha. José sorriu pela primeira vez em dias, um sorriso de esperança. Cláudia tinha uma cópia falsa, ele tinha a chave real. A virada estava acontecendo, o jogo virando a favor dele. Mas precisava chegar ao banco antes que ela descobrisse o truque. Olhou para a mãe, planejando a fuga na mesma noite. Vamos sair daqui, mãe, antes que elas voltem. Ela assentiu, pegando o chale velho que trouxera na chegada. José abriu a janela, verificando a altura até o jardim. Era alto, perigoso, mas era a única saída possível. Cláudia começou a bater na porta com mais força, gritando por ajuda. José ajudou a mãe a subir no parapeito, segurando-a com firmeza. Pule nos meus braços, mãe. Eu vou segurar a senhora. Ela pulou. Ele a pegou, colocando-a no chão com cuidado. José pulou logo em seguida, o tornozelo torcendo no impacto. A dor foi aguda, mas ele não podia parar agora. Correu pelo jardim, carregando a mãe nas costas como um soldado. O carro preto ligou os faróis, iluminando a fuga deles no escuro. José correu para o seu próprio carro, escondido na garagem lateral. Ligou o motor, saindo em silêncio para não alertar os seguranças. Olhou pelo retrovisor, vendo Cláudia na varanda, assistindo eles fugirem. Ela não correu, apenas ficou parada, confiante na vitória. José acelerou, desaparecendo na noite chuvosa da cidade. Tinha a chave, tinha a mãe, e tinha a verdade agora. Mas Cláudia tinha o dinheiro e a influência na cidade. A perseguição estava apenas começando, e as regras haviam mudado. José dirigia sem destino, apenas para longe dali, rapidamente. A mãe abraçada a ele, sentindo o coração do filho disparado. Não tenha medo, Carlinhos. A verdade sempre vence no fim. José queria acreditar, mas o medo era um companheiro velho. Olhou para a chave na mão, o metal frio dando esperança. Chegariam ao banco antes do amanhecer. Era a única chance. Se falhassem, perderiam tudo, inclusive a liberdade possível. A estrada estava deserta, apenas eles e a escuridão à frente. José pisou no acelerador, decidido a vencer aquela batalha final. O motor rugiu, levando-os para o desconhecido perigoso. Cláudia ficara para trás, mas sua sombra era longa. José sabia que ela não desistiria facilmente da presa. A chave no bolso pesava, mas era o peso da liberdade. Dona Helena fechou os olhos, confiando no filho finalmente. José olhou para a estrada, os olhos fixos no horizonte. Nada mais importava, apenas chegar ao cofre a tempo. O relógio no painel marcava 3 da manhã, o tempo correndo. Cada minuto era precioso, cada segundo uma vitória contra o destino. José sussurrou uma promessa para a mãe no banco do passageiro. Vamos conseguir, mãe. Eu juro que vamos conseguir agora. Ela sorriu, adormecendo exausta da tensão vivida.
José dirigia, a mente calculando cada rota possível para o banco. A polícia poderia estar na porta, Cláudia poderia ter avisado. Ele precisava de um plano B, um plano C, qualquer coisa. Parou o carro a alguns quarteirões do banco, analisando a rua. Tudo parecia calmo, demasiado calmo para aquela hora. José desligou o motor, o silêncio tomando conta do veículo. Pegou a chave, verificando se estava firme no bolso interno. Olhou para a mãe, decidindo deixá-la dormindo no carro seguro. Saiu devagar, fechando a porta sem fazer barulho algum. Caminhou pelas sombras dos prédios, evitando as luzes dos postes. O banco estava à vista, a entrada protegida por grades de ferro. José se agachou, observando se havia movimento dentro. Viu uma luz acesa no saguão. Alguém estava lá dentro. Será que era o gerente esperando por ele? Ou uma armadilha? José respirou fundo, preparando-se para o confronto final. Caminhou até a porta, a mão no bolso segurando a chave. Girou a maçaneta, a porta abrindo com um rangido suave. Entrou, o ar-condicionado gelado batendo no rosto suado. O gerente estava lá, de pé, esperando com um envelope na mão. José parou, o coração na garganta, pronto para correr. O gerente sorriu, um sorriso cansado e triste de quem sabe demais. Seu pai me pediu para esperar por você, José, disse ele. José relaxou os ombros, a tensão saindo do corpo de uma vez. Entreguei a chave. O gerente pegou e abriu um cofre na parede. Dentro havia um documento final, selado com cera vermelha. José pegou o documento, as mãos tremendo de emoção contida. Era a prova de tudo, a verdade que libertaria sua mãe. Saiu do banco, correndo de volta para o carro na rua. Ligou o motor, olhando para a mãe que acordava agora. Temos, mãe. Temos a prova de tudo, finalmente. Ela chorou de alívio, abraçando o filho no banco do carro. José ligou o carro, pronto para voltar e enfrentar Cláudia. Mas o celular tocou. Era uma mensagem de número bloqueado. A mensagem dizia que Cláudia já estava no caminho da casa deles. José olhou para o relógio. O tempo estava acabando rápido. Precisava chegar antes dela, ou tudo estaria perdido. Pisou no acelerador, o carro cantando o pneu na saída. A corrida contra o tempo começava agora, sem mais erros. José dirigia como um louco, ignorando os sinais de trânsito. A mãe segurava o documento no colo, como um tesouro sagrado. Chegaram na rua da casa, vendo o carro de Cláudia já lá. José parou a uma quadra de distância, desligando os faróis. Desceu do carro, dizendo para a mãe ficar trancada lá dentro. Vou resolver isso, mãe. Não saia do carro por nada. Ela segurou o braço dele, os olhos cheios de pavor. Tenha cuidado, meu filho. Não confie em ninguém agora. José assentiu, caminhando em direção à casa na escuridão. A porta estava entreaberta, a luz da sala acesa fortemente. Ele entrou, vendo Cláudia sentada no sofá, esperando por ele. Ela tinha um documento na mão, igual ao que ele trouxera. José parou, confuso, o sangue gelando nas veias novamente. Como você conseguiu isso, Cláudia? Eu acabei de pegar agora. Ela riu, levantando-se com o documento na mão direita. Você não é o único que tem chaves, José. Nunca foi. José recuou, percebendo que caíra em outra armadilha perfeita. Cláudia avançou, o documento rasgado em duas partes na frente dele. Agora não temos nada, José. Acabou o jogo para sempre. José gritou, avançando sobre ela em um impulso de raiva cega. Mas ela tinha um spray de pimenta na outra mão, pronto para usar. José parou, as mãos levantadas, derrotado pela astúcia dela. Cláudia sorriu, guardando o spray no bolso do vestido caro. Você perdeu, José. Aceite isso e assine a internação. José olhou para os pedaços do documento no chão, o coração partido. Mas então ele lembrou.
O pai era mais esperto que todos eles. Sorriu, um sorriso estranho que fez Cláudia recuar um passo. Você achou que era só isso, Cláudia? Você errou feio dessa vez. Ela franziu a testa, confusa com a reação inesperada dele. O que você quer dizer, José? Pare de brincar comigo agora. José apontou para o bolso do paletó, onde havia outro volume. Eu tenho o digital, Cláudia. Tudo está na nuvem agora. O rosto dela perdeu a cor, a máscara caindo finalmente. Você não teria coragem de vazar tudo para a imprensa. Teste-me, Cláudia. Veja o que acontece com sua reputação. Ela recuou, tropeçando no tapete, o pânico tomando conta. José avançou, pegando os pedaços do documento do chão. Isso aqui é papel. O que eu tenho é a verdade real. Cláudia correu para a porta, tentando fugir da situação. José bloqueou a passagem, os braços cruzados firmemente. Ninguém sai daqui até a polícia chegar, Cláudia. Ela tentou empurrá-lo, mas ele era mais forte e determinado. Você não vai fazer isso, José. Pense nos seus filhos. Não tenho filhos com você. Apenas dívidas e mentiras. Cláudia caiu de joelhos, chorando pela primeira vez na história. Por favor, José, não me destrua. Eu tenho medo da prisão. José olhou para ela, sentindo pena, mas não piedade. Você fez sua cama. Agora tem que dormir nela sozinha. O som da sirene da polícia começou a ouvir-se ao longe. Cláudia olhou para a porta, sabendo que o fim chegara. José foi até a janela, acenando para a mãe no carro lá fora. Ela acenou de volta, segura e salva finalmente. A polícia entrou na casa, algemando Cláudia sem resistência. José entregou o documento digital ao delegado presente. Isso é tudo, senhor. Está aqui a prova do crime. O delegado assentiu, levando Cláudia para fora da casa. José ficou sozinho na sala, o silêncio voltando aos poucos. Olhou para os móveis caros, sentindo que nada mais importava. Saiu para o carro, abraçando a mãe no banco do passageiro. Está acabado, mãe. Podemos viver em paz agora. Ela chorou, abraçando o filho com força desesperada. Obrigado, meu filho. Você me salvou de verdade. José ligou o carro, dirigindo para longe daquela casa de mentira. O sol começava a nascer, trazendo luz para um novo dia. Ele sabia que o caminho seria longo para recuperar a confiança, mas tinha a mãe, e isso era o suficiente para começar. A estrada estava aberta. O passado ficará para trás na poeira. José respirou fundo, sentindo o ar limpo da liberdade entrar nos pulmões. A vida recomeçava ali, simples e verdadeira, finalmente. O silêncio que se seguiu à partida da viatura policial foi mais alto do que qualquer grito que Cláudia tivesse dado durante a prisão. José ficou parado no meio da sala, observando as luzes azuis e vermelhas desaparecerem na curva da rua, refletidas nas janelas de vidro temperado. A casa, antes um palco de tensões constantes e aparências frias, agora parecia um museu vazio, cheio de ecos de uma vida que ele não reconhecia mais. Dona Helena permaneceu no carro por alguns minutos, recuperando o fôlego, até que José foi buscá-la com um abraço firme e protetor. Eles entraram na casa juntos, caminhando sobre os cacos do documento que Cláudia rasgara, mas que não importava mais diante da prova digital segura. José sabia que precisava organizar a bagunça física e emocional antes de seguir em frente. Subiu até o escritório do pai, aquele cômodo que permanecera trancado desde o falecimento do velho há 10 anos. A chave estava no mesmo esconderijo de sempre, atrás de um quadro antigo na corredor. Ao abrir a porta, o cheiro de madeira envelhecida e tabaco frio o atingiu como uma lembrança física da presença do pai. José começou a vasculhar as gavetas, procurando algo que explicasse a profundidade do teste imposto pela carta.
No fundo de uma gaveta emperrada, encontrou um diário de couro preto, gasto pelo uso constante das mãos do pai. Sentou-se na cadeira de couro que um dia fora do pai e abriu o livro nas páginas amareladas pelo tempo. A letra era trêmula nos últimos dias, mas ainda legível, cheia de amor e preocupação. O pai escrevia sobre o medo de que o sucesso corrompesse o filho, transformando-o em um estranho para a própria família. Não era um teste de ganância, era um teste de humanidade, uma tentativa desesperada de proteger Dona Helena de um filho que poderia esquecê-la. José leu sobre as noites em que o pai chorou, pensando no futuro da esposa caso ficasse nas mãos de um filho ambicioso. Havia páginas inteiras dedicadas às virtudes de Helena, descrevendo cada sacrifício que ela fizera pelos filhos. O pai sabia que José tinha um bom coração, mas temia que o mundo o endurecesse como pedra. José chegou ao final do diário e encontrou uma página dedicada especificamente a ele, com uma mensagem de perdão antecipado. O pai escrevia que perdoava qualquer erro que José cometesse, desde que ele aprendesse a valorizar o amor acima do ouro. José largou o diário sobre a mesa e cobriu o rosto com as mãos, chorando como não chorava desde a infância. As lágrimas molhavam o couro frio da mesa, lavando anos de indiferença e orgulho ferido. Ele percebeu que o pai não queria puni-lo, queria salvá-lo de se tornar um monstro. A carta no bolso do paletó parecia queimar menos agora, transformada de ameaça em guia. José levantou-se, segurando o diário contra o peito, sentindo o peso da responsabilidade verdadeira. Desceu as escadas devagar, encontrando a mãe na cozinha, tentando organizar alguns pratos na pia. Ele tirou o diário das mãos dela com cuidado, dizendo que aquilo era precioso demais para manusear agora. Dona Helena olhou para o filho, vendo nos olhos dele uma mudança profunda e definitiva. Ela perguntou se estava tudo resolvido, se o pesadelo havia terminado finalmente. José afirmou que sim, que ninguém mais iria separá-los ou usar o amor deles como arma. Ele preparou um chá para a mãe, servindo-a com as próprias mãos, um gesto simples que valia mais que qualquer cheque. Sentaram-se à mesa da cozinha, a luz fraca do abajur iluminando seus rostos cansados, mas serenos. José começou a ler trechos do diário para a mãe, vozes do passado reconfortando o presente. Dona Helena chorou ao ouvir as palavras do marido, lembrando-se dos conselhos que ele lhe dera em vida. Ela disse que o pai sempre soube que o amor venceria, mesmo que demorasse anos. José concordou, segurando a mão da mãe sobre a mesa de madeira simples. Naquela noite, não houve luxo, não houve ostentação, apenas a verdade nua e crua. O diário do pai tornou-se o novo tesouro da família, mais valioso que qualquer escritura de terras. José decidiu que seguiria as instruções do pai à risca, não por medo, mas por gratidão. A ganância de Cláudia havia falhado porque não compreendia a linguagem do sacrifício. José apagou as luzes da casa, deixando apenas o necessário para a segurança. Subiu para o quarto de hóspedes, onde a mãe dormiria aquela noite em paz. Antes de fechar a porta, ele olhou para o corredor vazio, sentindo que a casa finalmente era um lar. O fantasma da traição havia sido exorcizado pela luz da verdade escrita. José dormiu profundamente pela primeira vez em meses, sem pesadelos ou acordares súbitos. O sol da manhã encontrou uma casa diferente, uma atmosfera mais leve e respirável. Ele sabia que ainda havia batalhas legais pela frente, mas o espírito estava blindado. O diário estava guardado no cofre, junto com a carta original do pai. Nada poderia tirar aquilo dele, nem advogados, nem ex-esposas, nem tempo. José vestiu uma roupa simples, jeans e camisa, deixando os ternos caros no armário.
Desceu para o café da manhã, encontrando a mãe já acordada e esperando por ele. Eles comeram em silêncio. Um silêncio confortável que não precisava de preenchimento. José sabia que o dia seria longo, com advogados e tribunais chamando. Mas ele estava pronto, armado com a certeza de estar fazendo o certo. A justiça dos homens poderia demorar, mas a justiça do coração já havia sido feita. Ele olhou para a mãe e sorriu, um sorriso verdadeiro que chegava aos olhos. Dona Helena retribuiu o sorriso, e naquele exchange simples havia toda a história deles. José limpou a mesa, lavou a louça, recusando a ajuda da empregada. Queria fazer tudo por conta própria, como um penitente buscando redenção. Cada prato lavado era uma oração, cada gesto doméstico uma reconstrução. A vida de luxo havia perdido o brilho diante da simplicidade do cuidado. José estava aprendendo a ser filho novamente, uma tarefa que julgava dominada, mas não dominava. O erro foi corrigido, mas as cicatrizes permaneceriam como lembrete eterno. Ele saiu para o carro, levando a mãe consigo para a primeira audiência oficial. O caminho até o tribunal foi tranquilo, sem perseguições ou carros pretos. A sombra de Cláudia havia sido dissipada pela luz da lei e da verdade. José estacionou em frente ao fórum, ajudando a mãe a descer com delicadeza. Entraram juntos, de braços dados, ignorando os olhares curiosos dos transeuntes. O advogado de José já os esperava na porta, com uma expressão confiante. Doutor Amaral disse que as provas digitais foram aceitas e o caso estava fortalecido. José assentiu, entrando no prédio imponente com a cabeça erguida. A mãe caminhava ao seu lado, não como um peso, mas como sua maior advogada. O saguão do tribunal estava cheio, mas José só via o caminho à frente. Subiram as escadas de mármore, rumo à sala de audiências designada. O juiz os aguardava, e a decisão final estava prestes a ser proferida. José sentou-se, ajustou a gravata e esperou o martelo bater. O processo civil contra Cláudia foi rápido devido à abundância de provas irrefutáveis apresentadas por José. O advogado dela tentou argumentar insuficiência mental temporária, mas o juiz descartou a tese imediatamente. As gravações, os documentos digitais e o testemunho do gerente do banco selaram o destino dela. Cláudia foi condenada a devolver todos os valores desviados e perdeu o direito a qualquer parte dos bens de José. Além disso, a tentativa de internação coercitiva da sogra foi considerada abuso moral grave. José ouviu a sentença com uma serenidade que surpreendeu a todos na sala. Não havia vitória triunfante em seu rosto, apenas alívio e justiça cumprida. Cláudia não estava presente, representada apenas por seus advogados derrotados. A notícia se espalhou rapidamente pelos círculos sociais que antes a admiravam. Ninguém mais a recebia, ninguém mais queria associar seu nome ao escândalo. José saiu do tribunal com a mãe, evitando a multidão de repórteres na porta. Entraram no carro e foram direto para casa, sem celebrar com champanhe ou festas. A verdadeira vitória era a tranquilidade de saber que a mãe estava segura. José começou o processo de divórcio oficial logo na semana seguinte, sem contestações. Cláudia assinou os papéis da prisão, reconhecendo a derrota total e absoluta. José não ficou com o dinheiro dela, doou tudo para instituições de caridade em nome do pai. Queria limpar qualquer resquício de corrupção que aquele dinheiro pudesse carregar. A casa grande ficou vazia, ecoando passos de uma vida que se encerrou. José decidiu que não precisava de tanto espaço para apenas 2 moradores. Começou a trancar cômodos, fechando alas inteiras da mansão luxuosa. A mãe sugeriu que vendessem tudo e fossem para um lugar menor, mas José negou.
Queria que aquela casa fosse o refúgio dela até o fim dos dias dela. Transformou o andar de baixo em um espaço acessível e confortável para ela. Removeu tapetes perigosos, instalou corrimãos e adaptou o banheiro principal. Cada reforma era um ato de amor, um pedido de desculpa silencioso. José demitiu a equipe grande de funcionários, mantendo apenas uma enfermeira e uma cozinheira. Queria estar presente, não queria delegar o cuidado da mãe a estranhos. Aprendeu a fazer as comidas que ela gostava, seguindo receitas antigas do diário. Queimou vários pratos no início, mas a mãe elogiava tudo com entusiasmo. Ela dizia que o tempero do filho era o melhor do mundo, mesmo quando salgado demais. José ria, limpava a cozinha e tentava novamente no dia seguinte. A empresa dele também passou por mudanças drásticas de cultura interna. José implementou políticas de cuidado familiar para os funcionários mais antigos. Criou um fundo de apoio para filhos de colaboradores que precisavam de ajuda. O lucro diminuiu no curto prazo, mas a lealdade aumentou exponencialmente. Os funcionários trabalhavam com orgulho, sabendo que o chefe tinha valores. José palestrava sobre ética nos negócios, usando sua própria história como exemplo. Dizia que nenhum contrato vale mais que a palavra de um homem. A reputação dele se reconstruiu, agora baseada em integridade e não apenas em riqueza. Cláudia cumpriu parte da pena e foi liberada, mas nunca mais o procurou. José soube que ela vivia modestamente em outra cidade, longe do luxo. Ele não sentia ódio, apenas uma pena distante de quem escolheu errado. A mãe envelhecia com dignidade, cercada de fotos do marido e dos filhos. José passava as tardes lendo para ela, no mesmo sofá onde tudo começou. Ela perguntava sobre o irmão perdido, mas José explicava que era apenas uma mentira de Cláudia. Não havia irmão secreto, apenas a manipulação cruel de uma mulher vazia. Dona Helena aceitava a verdade, agradecendo por ter pelo menos um filho presente. José segurava a mão dela, sentindo a pele fina e as veias marcadas. Dizia que ela nunca mais estaria sozinha, que ele seria os olhos dela. A mãe sorria, fechava os olhos e dormia tranquila ao som da voz dele. José viajava menos, cancelava reuniões para estar nos jantares em família. A empresa funcionava bem sem sua presença constante 24 horas por dia. Ele aprendeu que delegar não é abandonar, é confiar. A lição do pai foi aprendida tarde, mas foi aprendida completamente. José olhava para o diário todas as noites antes de dormir. Lia uma página aleatória, buscando inspiração para o dia seguinte. O pai estava sempre ali, guiando os passos do filho arrependido. A casa deixou de ser um showroom para ser um santuário de memórias. José vendeu o carro esportivo, comprando um veículo confortável e seguro. A mãe podia entrar e sair sem ajuda de guindastes ou degraus altos. Ela dizia que se sentia rainha no banco de couro macio do novo carro. José dirigia devagar, respeitando os limites do corpo frágil dela. Paravam em parques, praças, lugares onde o ar era limpo e fresco. A mãe alimentava os pássaros, sorrindo como uma criança liberta. José tirava fotos, guardando cada momento como um tesouro infinito. Sabia que o tempo era o único recurso que não podia comprar de volta. Cada minuto com ela era um milagre que ele não desperdiçava. Os amigos de negócios o criticavam, dizendo que ele estava perdendo o foco. José respondia que estava ganhando o único foco que importava de verdade. A riqueza dele agora era medida em sorrisos da mãe, não em dígitos bancários. A transformação foi completa, de dentro para fora, sem volta possível. José estava em paz com o espelho, algo que não acontecia há anos. A consciência limpa era o melhor travesseiro que ele já tivera. Dormia cedo, acordava cedo, vivia cada dia com intensidade nova. A mãe era sua bússola,
apontando sempre para o norte moral. José seguia a direção, mesmo quando o caminho era íngreme e difícil. A gratidão era o combustível que movia sua nova vida simples. Ele agradecia a Deus por ter recebido uma segunda chance única. Muitos não têm a oportunidade de corrigir erros antes que seja tarde. José sabia disso e não pretendia desperdiçar o presente dado. A mãe completou mais um ano de vida, uma festa pequena e íntima. Convidaram apenas familiares verdadeiros e amigos de longa data. Não houve buffet caro, apenas bolo caseiro e música ao vivo. A mãe soprou as velas, pedindo saúde para o filho amado. José chorou ao ouvir o pedido, abraçando-a forte no colo. Todos aplaudiram, vendo a cena de amor puro e restaurado. A casa estava cheia de vida, de risadas genuínas e calor humano. José olhou ao redor, sabendo que aquilo era o verdadeiro sucesso. O pai estaria orgulhoso, vendo o filho finalmente homem de verdade. A noite terminou com a mãe dormindo no colo de José no sofá. Ele não a moveu, ficou ali a noite toda imóvel, protegendo o sono dela como um guardião dedicado e fiel. O amanhecer chegou, e ele ainda estava lá, vigiando o peito dela subir e descer. A vida continuava, e ele estava pronto para cada novo desafio. Os anos seguintes foram de uma tranquilidade que José nunca imaginou ser possível em sua vida. A saúde de Dona Helena declinou naturalmente, como uma folha que seca no outono. Não houve doenças repentinas, apenas o desgaste suave e inevitável do tempo. José estava ao lado dela em cada consulta, segurando a mão nos exames. Os médicos diziam que o cuidado dele havia prolongado a vida dela em anos. Diziam que o amor era o melhor remédio que existia na farmácia. José acreditava, vendo o brilho nos olhos dela mesmo nos dias ruins. Ela não sentia dor, sentia apenas o cansaço de uma longa jornada. José lia o diário do pai para ela todas as noites, como um ritual sagrado. Ela conhecia as páginas de cor, completava as frases antes dele terminar. Era como se o pai estivesse na room, conversando com os dois novamente. José gravava a voz dela lendo trechos para guardar para sempre na memória. Sabia que um dia aquela voz seria apenas um eco na sua mente. Preparava-se para a perda, sabendo que era o preço do amor profundo. A mãe chamou José um dia, pedindo para sentar na cama ao lado dela. Disse que estava na hora de descansar, que o trabalho estava feito. José tentou conter as lágrimas, segurando a mão dela com firmeza. Ela pediu que não chorasse, que a vida foi boa no final das contas. Pediu que ele cuidasse da casa e das pessoas que precisavam de ajuda. José prometeu, com a voz embargada, que cumpriria cada palavra dela. Dona Helena fechou os olhos, respirando fundo pela última vez. O peito parou de subir, e o silêncio tomou conta do quarto suavemente. Não houve sofrimento, apenas uma partida serena e digna como ela viveu. José ficou ali por horas, segurando a mão que já esfriava. Chorou sem vergonha, deixando a dor lavar a alma completamente. Era o luto de quem perdeu o porto seguro da existência. Levantou-se devagar, arrumando os lençóis com cuidado extremo. Desceu as escadas, a casa parecia e vazia de repente. Ligou para o advogado, para o padre, para os amigos próximos. O funeral foi simples, como ela pediu, sem luxos exagerados. Muitos vieram, pessoas que ela ajudou em silêncio durante os anos. José leu a carta completa do pai no túmulo, diante de todos. A voz falhou, mas ele continuou, honrando a memória dos dois. Disse que o legado não era dinheiro, era o exemplo de vida deles. As pessoas choraram, abraçando José em um consenso de pesar. Ele voltou para casa, o diário do pai na mão direita. Sentou-se na poltrona da sala, olhando para o jardim vazio.
Sabia que o próximo passo era transformar a dor em ação concreta. Não podia deixar o amor deles morrer com o último suspiro dela. Pegou o telefone e ligou para o contador da empresa. Disse que queria destinar parte do patrimônio para uma causa social. No dia seguinte, anunciou a criação de uma fundação em nome dos pais. O objetivo era cuidar de idosos abandonados, sem família e sem recursos. Comprou um terreno grande, construiu um lar acolhedor e humano. Não era um asilo frio, era uma casa de convivência e dignidade. José visitava todos os dias, levando pessoalmente os suprimentos necessários. Conhecia cada residente pelo nome, ouvindo as histórias de vida deles. Via a mãe em cada rosto enrugado que o recebia com sorriso. A fundação cresceu, recebendo doações de outros empresários inspirados. José palestrava sobre responsabilidade social familiar, tocando corações endurecidos. Dizia que cuidar dos pais é o primeiro passo para cuidar do mundo. A empresa dele se tornou referência em ética e responsabilidade corporativa. Os lucros eram grandes, mas o impacto social era maior ainda. José envelheceu também, os cabelos ficando brancos como os da mãe. Mas o coração permanecia jovem, cheio de propósito e vontade. Escreveu um livro sobre a jornada, sem citar nomes, para proteger a privacidade. O livro virou best-seller, ajudando milhares de famílias a se reconciliarem. Recebia cartas de filhos que voltaram para casa graças às suas palavras. Respondia cada uma pessoalmente, com caneta e papel, demoradamente. Sabia que cada carta era uma semente plantada no futuro. A casa grande ficou aberta para eventos da fundação frequentemente. O quarto da mãe virou um memorial, intocado, como um santuário. José entrava lá às vezes, sentindo o cheiro dela no ar parado. Acendia uma vela, agradecia pelo tempo que tiveram juntos. A solidão não o assustava mais, pois era preenchida de memórias boas. Ele sabia que o amor não morre, apenas muda de forma. A mãe estava em cada ação de caridade que ele praticava diariamente. O pai estava em cada decisão ética que ele tomava nos negócios. José caminhava pelo jardim, vendo as flores que a mãe plantara. Regava as plantas, conversando com elas como se ela estivesse ouvindo. A natureza respondia, crescendo vigorosa sob seus cuidados atentos. A vida seguia o ciclo, e José estava em paz com o fluxo. Não havia mais medo da morte, pois sabia que o legado permanecia. A fundação continuaria, mesmo quando ele não estivesse mais aqui. O bem que se faz é a única herança que não pode ser taxada. José sentou-se no banco do jardim, fechando os olhos ao sol. Sentiu uma brisa suave, como um beijo na testa cansada. Sorriu, sabendo que eles estavam orgulhosos dele lá de cima. A jornada foi longa, dolorosa, mas valeu cada passo dado. O filho pródigo voltou e foi recebido com festa no céu. A história de José e Helena virou lenda na cidade pequena. Contavam que o homem rico aprendeu a ser pobre de espírito e que nisso encontrou a verdadeira riqueza que nunca perde valor. José levantou-se, caminhando devagar de volta para a casa grande. Acendeu as luzes, preparando o jantar para si mesmo simples. Comeu sozinho, mas acompanhado pelas fotos na parede. A noite caiu e ele dormiu tranquilo, sem remédios ou insônia. Sonhou com a mãe, jovem e sorridente, acenando de longe. Acordou renovado, pronto para mais um dia de serviço ao próximo. A vida é curta, mas o amor é infinito se